Olá a todos, minhas saudações com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online, Igreja Redenção Visão Missionária. Igreja online, Visão Missionária. Hoje temos aqui um texto bíblico a ser ministrado que tem por título O Poder para Erguer Outros. Sejam todos bem-vindos, estejam todos compartilhando, também curtindo, para que se propague e outros também possam ter o privilégio de poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Isso é um privilégio, ouvir a palavra do Senhor. Então façam isso que Deus vai se agradar. Temos o texto base aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 9, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, hora nona, 3 horas da tarde, para ser mais preciso. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, nunca andou na vida, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Esta é a palavra que nós vamos estar aqui ministrando. E Deus fala através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Pedro e João, 2 servos de Deus. Lembrando que já tinha ocorrido, o Pentecoste, com a vinda do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, e já tinha revestido todos aqueles 120 que estavam no cenáculo, que saíram para evangelizar, não foi diferente. Eles também tinham costume ainda de orar no templo, mas agora eles iam orar no templo. Eles não iam levar sacrifício, eles iam orar no templo. E Pedro e João agora estavam juntos, Eles tinham certas distâncias um do outro, mas agora estavam juntos, porque o corpo de Cristo tem que andar em unidade. Então subiam juntos ao templo na hora da oração. Vamos ver aqui, eram dois homens muito diferentes. Pedro era impulsivo, briguento, ele era impulsivo, era meio bravo ele. O outro era contemplativo, que era João. E João era aquele discípulo que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Certamente isso aí causava algum ciúmezinho, dos outros. Mas João era assim. E agora eles estão unidos pelo Espírito Santo.
agora estavam unidos. Não pode mais haver qualquer entrevero entre irmãos em Cristo. Então, quando sobem para orar, encontram um homem coxo. Veja bem, de nascença, nunca soube o que era andar, né? Ele sentado à porta do templo, ali na porta do templo, chamada Formosa. Não havia só esse coxo, havia muitos mendigos lá. Cada um com um problema, cada um com problema físico, não podiam trabalhar e tinham que recorrer a esmola, a ser esmola. E essa porta do templo é chamada de Formosa. Essa porta era uma porta bonita, brilhante, né? Era brilhante, polida. Então, talvez ali o lugar mais imponente de Jerusalém. Mas o homem estava ali, à porta, sem conseguir entrar, porque não podia entrar no templo pessoas com deficiência física. Qualquer tipo de deficiência não podia entrar no templo. Então, esse homem sempre esteve na porta, mas nunca conseguiu passar pelas portas do templo. E ele pedia esmolas. Era um esmoler. Mas ele precisava das esmolas? Sim, mas ele precisava de algo que o dinheiro nunca poderia dar. O que era? Cura e vida nova. Cura e vida nova. Muito melhor do que o dinheiro, não é isso? Então Pedro olha para ele e declara. Essa declaração aí, muito, né? Quantos pregam? Glória a Deus por isso. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Só essas palavras. Palavras ditas com fé. Porque eles sabiam que o Espírito Santo estava neles. E através deles, o Espírito Santo ia realizar o milagre. Quem realiza milagre não é o homem, é o Senhor Deus. E diz, levanta-te e anda. O milagre aconteceu, é o milagre extraordinário que chamamos, que foi dado muito aos apóstolos por uma necessidade de ajuntamento de povo. Hoje já não acontece muito isso, porque o evangelho ficou muito variado, né? Por muitos distorcem muitas coisas de Deus. Então o homem levanta-se, ele anda, ele salta. Milagre extraordinário, milagre, não é para sair ali segurando, não. Ele levanta, anda, salta e louva a Deus diante de todos. É isso, irmãos. É isso, irmãos. O poder de Deus que levanta o caído. O poder de Deus que transforma o impossibilitado. Ele era um impossibilitado. E restaurou a dignidade humana. Todos os viam ali como aquele coxo. Olha o mendigo ali, olha o coxo. Agora não iam vê-lo mais dessa maneira. Não iam vê-lo mais dessa maneira. Porque o poder de Deus, ele restaura, transforma, muda tudo. Então, vivemos num mundo paralisado. Pessoas presas na dor, na culpa, na desesperança. Mas Deus diz, eu quero usar a minha igreja, nós somos a igreja. Não é igreja casa, não é igreja congregação, não é igreja de quatro paredes, é a igreja organismo, nós. Eu quero usar a minha igreja para levantá-lo. O Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu poder.
Então a igreja precisa andar em unidade. Sem unidade, a igreja fraqueja. E oração. Pedro e João, eles subiam juntos ao templo, a hora da oração. Agora eles iam orar, não iam levar sacrifício, nada disso agora. Era um ambiente que eles se encontraram para orar, já era costume. Então eles tinham personalidades diferentes, vejam bem. João e Pedro, Pedro e João. Dons diferentes. Temperamentos diferentes. Nós somos... O Senhor operou a diversidade de dons. Para que haja a unidade, um precisa do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Essa é a unidade, na diversidade. E eles subiam juntos. O que aprendemos? Que o Espírito Santo une o que a carne separa. Antes eles podiam ter rivalidades, mas agora caminhavam lado a lado. Depois do Pentecostes, formou-se a igreja corpo, sem placa. E caminhavam lado a lado com o mesmo propósito. A igreja não pode andar dividida. Uma igreja dividida, o poder se apaga. Mas quando a igreja ora e anda em unidade, o céu se abre. O céu se abre. Pedro e João não deixaram a rotina espiritual morrer. Mesmo cheios do Espírito, eles sabiam que precisavam continuar buscando a Deus. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Você, estou falando de 4 paredes, não. Estou falando igreja, organismo. Você ter poder é uma igreja que ora. Você é igreja que ora. Falo também, pode. A igreja reunida na congregação, todos ali, a igreja corpo, reunidas dentro de 4 paredes, a igreja que ora junto também, é extremamente importante. Agora, se não, como igreja organismo, sem oração, nós perdemos a força. Mas com oração, nós nos tornamos instrumento de milagres. Instrumento de milagres. A igreja precisa enxergar os que sofrem. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Ele diz: olha para nós, conjecturando, porque em nós Deus está presente. E o Deus que está presente em nós vai fazer um milagre. Então todos viam aquele homem, mas ninguém ouvia de verdade. Agora iam ver de verdade. Ele era parte ali da paisagem, né? Todo mundo acostumado a estender a mão para dar uma esmola, ou ser ignorado. Mas Pedro, ele parou. Pedro olhou. Pedro se importou. Exemplos para nós. A igreja de hoje precisa recuperar o olhar da compaixão. Tem gente coxa perto de nós muitas vezes. Coxa na alma, nas emoções, na fé. Pessoas quebradas, pessoas desanimadas. Se tem gente nessa situação, Deus está operando. Essa palavra não vem em vão. A palavra de Deus não vem em vão. Ali esperando uma esmola espiritual. E Deus diz: olha para eles, igreja. Olha, enxerga os que sofrem. Olha para eles, igreja.
Olha para eles, igreja, nós. Olha, veja se sofre. Então, antes de curar o corpo, Deus curou a alma daquele homem. Não adiantava uma cura física e ele continuar com a alma doente. Ele curou a alma daquele homem. Deu atenção, deu dignidade, mostrou valor. A cura começa quando alguém é visto com amor. Pedro e João estavam com um olhar de amor por aquela vida, que era uma vida preciosa, que ninguém dava valor. E a igreja precisa dar o que tem. O que é que você tem para dar? O que é de melhor que você tem para dar? O melhor que você tem para dar para alguém é Jesus. É Jesus. Quando Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Uma palavra de poder, palavra de fé. Então, é como Pedro reconhecesse, eu não tenho o que o mundo valoriza. Eu não tenho o que o mundo valoriza, mas eu tenho o que o mundo precisa. Glória a Deus. Eu não tenho o que o mundo valoriza, mas eu tenho o que o mundo precisa. Ele não tinha prata nem ouro, mas tinha o poder do nome de Jesus. O mundo não precisa apenas de igrejas ricas, inteligentes, cheias de recursos. O mundo precisa de uma igreja, não importa se é pequenininha, se é grande, se é rica, se é pobre, no sentido de igreja-casa. O mundo precisa de uma igreja cheia de Cristo. Não pode ser que não tenhamos muito. Pode achar que não é eloquente, que não tem grandes dons, mas você tem algo muito grande, Jesus. Você tem tudo que o mundo precisa, Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder. Ele tem poder. Poder para curar. Curar a alma. Curar a alma. Muitos se centralizam muito em fazer campanhas para cura. Cura divina, que seria cura de milagre na parte física. Mas não é isso que o Senhor quer. É para a cura da alma. A palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, a palavra pelo Espírito, ela cura a alma. A alma tem que ser curada. Tem poder para curar a alma. Poder para libertar o cativo. Restaurar uma vida caída e salvar o perdido. Resgatar das mãos do inimigo. Então, quando a igreja age no nome de Jesus, sabe o que acontece? O impossível acontece. E diz ali, e saltando pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O homem que vivia do lado de fora, agora entrou no templo. Que maravilha! Ele não apenas anda, mas ele salta e louva. Não é que a pessoa, estou melhorzinho assim, aí sai carregando a pessoa, foi curada da perna, foi curada por... E a pessoa,
Que curada? Curada que tem que estar saindo, carregando a pessoa ainda mancando. Isso é milagre. Isso é enganação. Tem que saltar e louvar, sair pulando. E não tem que ser alguém que coloca ali para fazer de, como chama no mundo aí, né? Fazer de conta que estava com um problema físico e sai ali. Tem esses que enganam dessa forma. Então a cura física ela se transforma em adoração pública. Agora ele podia publicamente. Ninguém o ia ver como esmoler ou como um homem coxo, mas como um homem saudável. E todo o povo viu andar. Testemunho, milagre testemunhado na presença de todos. E também louvar a Deus. Ele nunca louvou a Deus. Ele nunca andou. Olha o que Deus fez. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque quando o poder de Deus toca alguém e o transforma, faz transformação. Nós éramos coxos espirituais, não éramos? Éramos assim. Não tínhamos valor nenhum. Mas o Senhor nos curou. Não para andar pelo mundo, mas para andar na presença de Deus. Para andar na presença de Deus. Para louvá-lo. Para glorificá-lo. E louvar o Deus que está interiorizado em você. Não louve para fora. Deus não está do lado de fora. Louve para dentro. Não ore para fora. Ore para dentro, que Deus está. Fale com Deus que está dentro de você. Deus não está fora de você. Esse é o verdadeiro transformação, avivamento. Porque quando o poder de Deus toca, como tocou na minha vida, como tocou na vida de vocês, vocês podem olhar e ver a transformação em você mesmo. O que você era e o que você é. O que você é foi obra do poder de Deus na tua vida. Porque alguém levou Cristo para você. Alguém levou Cristo para você. Estamos aqui levando Cristo para muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, nós nos transformamos pelo poder de Deus num testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. Ah, eu não sei pregar. Você conta para uma pessoa, para alguém que você já conhece, mas você agora é crente, aí, eu sou crente, mas eu quero contar o testemunho da minha vida. Você quer ouvir? Porque eu mudei, porque eu sou outra pessoa, que você está me vendo diferente? Aí conta o testemunho. Então você está pregando. Pregando o quê? Você está levando para aquela pessoa Cristo. E diz que ali o povo viu e glorificou a Deus. Os milagres autênticos, verdadeiros, não mentirosos, sempre apontam para Jesus, não para o homem. Está cheio de gente aí, milagreso aí, que está apontando para ele. Milagre tem que apontar, autêntico, é para Jesus. Então, a nossa missão é levar pessoas da porta para dentro, da mendicância para a adoração, da paralisia para o louvor. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Então a porta era formosa. Era bonita, reluzente, mas não podia curar. Então a beleza da religião, os ritos, as estruturas,
Tudo isso pode ser bom, mas só Jesus tem o poder para levantar o caído. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas tinham algo infinitamente maior, o poder do Evangelho. O que é o Evangelho? O conteúdo do Evangelho. O que é o conteúdo do Quem é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é Cristo. E qual é a mensagem do Evangelho? A justificação pela fé, que é um ato de Deus, que acontece quando alguém se rende ao Senhor e o aceita como seu único e suficiente Salvador. Então, o mesmo Jesus que levantou aquele homem está presente aqui, nessa mensagem. Sair onde você está presente. Você pode estar se sentindo com aquele coxo, paralisado, preso. Eu não tenho mais força para continuar, não. Jesus está tirando a tua paralisia. Está te tirando essa prisão espiritual que te prende ao mundo. E está te dando força para continuar. Jesus está dizendo, para vocês, tem alguém que não tem Cristo, em meu nome, levanta-te e anda. Porque Ele restaura a tua fé, cura as tuas feridas e te coloca de pé novamente. A nós, igreja, o Senhor diz, levante os caídos, sejam meus instrumentos, entregue o que vocês têm. O meu filho, fale dele, o meu poder e o meu amor. Porque o mundo continua à porta, esperando que alguém estenda a mão em nome de Jesus. Estenda a mão em nome de Jesus. O Senhor quer levantar pessoas, quer levantar vidas caídas. Talvez alguém aqui que está precisando levantar-se de uma vida paralisada, de um pecado que está preso a ele, mas o Senhor perdoa. De um desânimo, está desanimado, não sei o que fazer da vida, estou desanimado. Ou de uma frustração. E Jesus está aqui para dizer para você, levanta-te e anda. Deixe o poder do Evangelho te colocar de pé. Deus deixa o poder, Deus está colocando você de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, a organização não existe para acumular recursos ou status, não, é para ministrar o Cristo vivo. Coisa que está muito carente no meio das igrejas. É muito formalismo. Mesmo sem riqueza material, a igreja possui o que o mundo mais precisa. O nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo. A missão da igreja não é só aliviar o sofrimento, mas é levar as pessoas à presença de Deus. Porque o Evangelho não apenas restaura, ele reintegra. Ele reintegra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Envie essa mensagem para vidas que precisam. E Deus vai estar te abençoando. Senhor meu Deus, eu te louvo por esses momentos preciosos, Senhor. Eu te louvo, Deus, e te agradeço por me usar como teu instrumento para falar a tua palavra, pregar a tua verdade e pregar Cristo, teu Filho, Senhor. Abençoa cada vida, abençoa cada lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês.